Olá, ouvintes, que Jesus os abençoe neste dia. Se você se identificar com a história e crê em Jesus, comente amém abaixo. Carolina estava de joelhos no quarto, pela 100ª vez naquele mês. Suas mãos estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Seus olhos fechados com força, como se ao fechá-los mais intensamente ela pudesse de alguma forma atravessar o que parecia ser um muro de silêncio entre ela e Deus. Por favor, ela sussurrou. Sua voz carregada de uma súplica que vinha do mais profundo da sua alma. Por favor, responde. Só responde alguma coisa. Qualquer coisa, um sinal. Uma palavra, uma sensação. Qualquer coisa que me diga que tu estás ouvindo. Silêncio, nada além do som do próprio coração batendo forte, do tráfego distante lá fora, do ar-condicionado ligando. Mas nada de Deus, nenhuma voz, nenhuma paz sobrenatural, nenhuma resposta clara. Apenas silêncio. Carolina abriu os olhos lentamente, lágrimas escorregando pelas bochechas. Já eram 4 meses, 4 longos meses desde que ela começou a orar fervorosamente por aquela situação. 4 meses de madrugadas acordada intercedendo. 4 meses de jejuns, de vigílias, de buscar a Deus com tudo o que ela tinha. E o que ela tinha recebido em resposta? Silêncio. Não era que as coisas estivessem melhorando lentamente. Era que nada estava acontecendo. Absolutamente nada. A situação financeira que ela orava para ser resolvida, piorando o relacionamento familiar quebrado que ela suplicava que Deus restaurasse. Mais distante do que nunca. A porta que ela tinha a certeza que Deus abriria, trancada com ferrolho, eu não entendo. Ela disse em voz alta, ainda de joelhos, olhando para o teto como se pudesse ver através dele até o céu. Eu estou fazendo tudo certo, não estou? Estou orando. Estou lendo a Bíblia. Estou jejuando. Estou crendo. Estou confessando versículos. Eu estou fazendo tudo o que todos dizem para fazer. Então por que tu não respondes? Por que tu pareces tão... Ausente, ela se sentou sobre os calcanhares, exausta não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Era um tipo de cansaço que vinha de meses batendo na mesma porta e não recebendo resposta. De gritar para o céu e ouvir apenas o eco da própria voz voltando. Carolina pegou sua Bíblia, que estava aberta ao lado dela no chão. Ela havia estado lendo salmos, procurando conforto, procurando respostas. Seus olhos caíram no Salmo 13, e ela começou a ler em voz alta, sua voz quebrando na primeira linha. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? E até quando esconderás de mim o teu rosto? As palavras saíram como uma explosão de emoção represada, assim, ela quase gritou. Exatamente, até quando? Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Quanto tempo mais eu tenho que suplicar? Quanto tempo mais eu tenho que aguentar este silêncio? Ela continuou lendo, sua voz um sussurro intenso. Até quando consultarei com a minha alma? Tendo tristeza no meu coração cada dia, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Era exatamente assim que ela se sentia. Como se estivesse consultando apenas com sua própria alma, tendo conversas em círculos com ela mesma, porque Deus parecia não estar disponível para a consulta. E a tristeza no coração. Não apenas alguns dias, mas cada dia. Cada único dia. Acordar e lembrar que nada havia mudado. Que suas orações ainda pareciam não ter sido ouvidas, que o silêncio continuava. Carolina fechou a Bíblia e a segurou contra o peito. Eu sei que tu és bom, ela sussurrou. Eu sei todas as respostas certas.
Eu sei todos os versículos. Todas as coisas cooperam para o bem. Os planos de Deus são de paz e não de mal. Deus nunca nos abandona. Eu sei disso tudo na minha cabeça. Mas meu coração está gritando onde tu estás? Ela se levantou, as pernas dormentes de ficar ajoelhada tanto tempo, e caminhou até a janela. Era uma noite clara, estrelas pontilhando o céu escuro como diamantes em veludo negro. Bonito, silencioso, distante, é assim que tu pareces agora. Ela disse para as estrelas, para Deus, para quem quer que estivesse ouvindo bonito, mas silencioso, e tão distante. Carolina não dormiu bem naquela noite. Ela raramente dormia bem nos últimos meses. Sua mente ficava girando, repassando conversas com Deus que eram mais monólogos do que diálogos. Ela acordou várias vezes, cada vez esperando. Talvez um sonho, uma palavra, alguma coisa. Mas acordava apenas para o silêncio familiar. Na manhã seguinte, ela estava na cozinha preparando café quando seu celular tocou. Era uma amiga da igreja. Beatriz. Oi, Carol, tudo bem? Eu estava orando por você hoje de manhã e senti que devia te ligar. Carolina hesitou. O que ela diria? Que não estava bem, que estava questionando tudo, que o silêncio de Deus estava lentamente corroendo sua fé? Eu estou sobrevivendo, ela finalmente disse. Houve uma pausa do outro lado, Carol. Você quer conversar? Tomar um café? E por alguma razão que Carolina não conseguia explicar, ela disse sim. Talvez fosse porque ela estava desesperada por alguma forma de conexão, depois de meses se sentindo desconectada de Deus. Talvez fosse porque ela precisava ouvir uma voz humana que não fosse a dela própria. Talvez fosse apenas porque ela precisava sair daquele apartamento que havia se tornado tanto um santuário quanto uma prisão. Uma hora depois, elas estavam sentadas em um café aconchegante, cada uma com uma xícara humeante nas mãos. Carolina olhava para sua bebida, vendo seu reflexo distorcido na superfície escura. Eu não sei nem por onde começar, Carolina finalmente disse. Comece por onde você está. Beatriz respondeu gentilmente. E então Carolina começou. Ela contou sobre os 4 meses de oração sem resposta, sobre o silêncio ensurdecedor de Deus, sobre como ela sentia que estava gritando para um céu vazio, sobre como estava começando a questionar se Deus realmente se importava ou se ele estava lá mesmo. E o pior, Carolina disse, lágrimas começando a cair, é que eu me sinto culpada por me sentir assim. Eu deveria ter mais fé, certo? Eu deveria simplesmente confiar, mas como você confia em alguém que não responde? Como você tem fé quando parece que suas orações estão batendo em um muro? Beatriz ficou em silêncio por um momento, apenas ouvindo, apenas estando presente. E então, ela disse algo que Carolina não esperava. Eu já estive exatamente onde você está. Carolina olhou para cima, surpresa. Há alguns anos, Beatriz continuou, eu passei por um período de silêncio de Deus que durou quase um ano inteiro. Um ano, Carol. E não era que eu não estivesse orando ou buscando. Eu estava fazendo tudo certo, mas Deus parecia ausente e eu questionei tudo. E minha fé, minha salvação. Se Deus era real, tudo. E o que você fez? Carolina perguntou, se inclinando para frente honestamente. Eu atravessei. Não tinha uma fórmula mágica. Não tive um momento de revelação dramático onde tudo ficou claro. Eu simplesmente continuei. Um dia de cada vez. Às vezes, 1 hora de cada vez. E eu aprendi algumas coisas naquele deserto de silêncio que eu nunca teria aprendido no barulho da resposta imediata. Como o quê? Carolina perguntou, genuinamente curiosa. Beatriz pensou por um momento. Eu aprendi que Deus não me devia resposta imediata.
Eu sei que isso soa duro, mas era verdade. Eu tinha desenvolvido essa expectativa de que, se eu orasse corretamente e tivesse fé suficiente, Deus era obrigado a responder da maneira e no tempo que eu queria. Mas Deus não funciona assim. Ele não é uma máquina de venda automática celestial onde você coloca a oração correta e recebe a resposta que quer. Carolina assentiu lentamente. Ela nunca havia pensado nisso dessa forma, mas reconheceu a verdade ali. E ela tinha desenvolvido essa expectativa. Eu também aprendi. Beatriz continuou, que silêncio não é o mesmo que ausência. Deus não estava me respondendo audivelmente, mas Ele estava trabalhando. Eu não podia ver, não podia sentir, não podia ouvir. Mas quando olho para trás agora, eu vejo claramente as mãos dele movendo peças no tabuleiro, preparando coisas, organizando circunstâncias. Tudo no silêncio, tudo nos bastidores. Mas como você sabe? Carolina perguntou. Como você sabe que não é apenas coincidência? Como você sabe que Deus realmente estava fazendo alguma coisa e não estava apenas ausente pelos frutos? Beatriz disse simplesmente, quando o tempo de silêncio finalmente terminou, quando Deus finalmente respondeu, eu pude olhar para trás e ver que cada dia de silêncio tinha um propósito. Ele estava me moldando, estava desenvolvendo paciência em mim. Estava quebrando minha autossuficiência. Estava me ensinando a confiar nele quando eu não podia vê-lo, não apenas quando ele era óbvio. Se você estivesse passando por isso, agora? Carolina perguntou, sabendo o que você sabe. Isso tornaria mais fácil? Beatriz riu suavemente, honestamente. Provavelmente não. O silêncio de Deus é difícil, Carol. Não vou diminuir isso. É uma das coisas mais difíceis que um crente pode passar. Mas o que eu sei agora que não sabia então, é isto. O silêncio de Deus não é punição. Não é rejeição e definitivamente não é abandono. Às vezes, é preparação. Aquela palavra ficou pairando no ar entre elas. Preparação? Preparação para o quê? Carolina finalmente perguntou isso. Beatriz disse com um sorriso gentil. Você só vai saber do outro lado. Mas eu posso te dizer isto. O que Deus estava preparando para mim durante aquele ano de silêncio era muito maior do que eu poderia ter imaginado. E se Ele tivesse me dado o que eu estava pedindo na época, eu teria perdido o que Ele tinha planejado? Carolina ficou em silêncio, processando. Será que era possível? Seria possível que o silêncio não fosse Deus a ignorando, mas Deus trabalhando em coisas que ela ainda não podia ver? Naquela noite, de volta ao seu quarto, Carolina abriu novamente no Salmo 13. Mas desta vez, ela não parou nos versículos de lamento. Ela continuou lendo até o fim. Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. E então chegou aos últimos 2 versículos, e algo mudou dentro dela. Mas eu confio na tua misericórdia, na tua salvação se regozijará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Carolina parou, leu de novo. Mas eu confio. Eu confiarei quando tu responderes. Não, eu confiarei se as coisas melhorarem. Mas se eu confio, tempo presente, no meio do silêncio, no meio da dor. No meio do até quando havia umas eu confio. E mais intrigante ainda cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Não me fará no futuro, mas me tem feito já feito, tempo passado. Como se, mesmo no meio do silêncio, mesmo no meio do lamento, havia o reconhecimento de que Deus já havia sido bom, já havia feito bem. Carolina fechou os olhos e pela primeira vez em meses, sua oração foi diferente. Não era uma lista de pedidos. Não era uma súplica desesperada por respostas.
Era algo mais profundo, Senhor. Ela começou, sua voz quieta, mas firme. Eu não entendo o silêncio. Eu não gosto do silêncio. E eu ainda quero desesperadamente ouvir tua voz, ver tua mão, sentir tua presença, mas eu escolho confiar. Não porque eu sinto, não porque eu vejo, mas porque eu decido acreditar que tu estás trabalhando mesmo quando eu não posso ver. Eu decido acreditar que o silêncio tem um propósito mesmo quando esse propósito está escondido de mim. Eu decido acreditar que tu és bom mesmo quando as circunstâncias não são. E eu te agradeço por todas as vezes que tu respondeste no passado, por todas as vezes que tu foste fiel, por todas as vezes que tu proveste, protegeste, guiaste. Eu posso não sentir isso agora, mas eu sei que é verdade. Tu tens sido bom para mim. Não houve uma resposta dramática, nenhuma voz do céu, nenhuma revelação súbita. Mas houve algo, uma paz pequena, frágil, mas real. Uma sensação de que mesmo que Deus não estivesse falando, Ele estava ouvindo. Mesmo que Ele não estivesse respondendo da maneira que ela queria, Ele não estava ausente. Os dias se tornaram semanas. As semanas se tornaram meses. E o silêncio continuava, mas Carolina estava mudando. Não porque as circunstâncias haviam melhorado. Elas não haviam, mas porque ela estava aprendendo a andar na fé quando não podia andar pela vista. Estava aprendendo a confiar quando não podia entender. Estava aprendendo que sua relação com Deus não dependia de respostas de oração rápidas, mas de algo mais profundo, mais duradouro. Ela começou a notar coisas pequenas que antes teria perdido. Uma mensagem de encorajamento de um amigo exatamente quando ela precisava. Um versículo que saltava da página no momento certo. Uma porta que se fechava, mas depois ela percebia que era uma proteção, não uma rejeição. Deus estava lá, não falando alto, mas presente, sempre presente. 7 meses depois daquela primeira noite de desespero, algo mudou. Não foi dramático, não foi uma resposta gritante do céu, mas foi real. Carolina acordou uma manhã e percebeu que algo dentro dela havia se assentado. A ansiedade frenética de exigir respostas havia dado lugar a uma confiança mais madura. O pânico de, se Deus não está ouvindo, havia sido substituído por uma certeza quieta de Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja. E então, gradualmente, as coisas começaram a se mover. Não da maneira que ela havia imaginado, não da maneira que ela havia orado, mas de uma maneira que, quando ela olhou para trás, ela pôde ver era melhor. A situação financeira começou a se resolver através de uma porta que ela nem sabia que existia. O relacionamento familiar começou a ser curado através de conversas que só foram possíveis porque Deus havia trabalhado nos corações de todas as partes durante aqueles meses de silêncio. A porta que ela pensava que deveria abrir permaneceu fechada, mas outra porta, uma melhor, se abriu. 1 ano depois daquela noite de joelhos, chorando no quarto, Carolina estava testemunhando em um culto na igreja. Ela segurava o microfone com mãos que não tremiam mais de desespero, mas de gratidão. Eu quero falar com vocês hoje sobre o silêncio de Deus. Ela começou. Viu alguns cabeças acenarem, alguns olhos se encherem de lágrimas. Todos conheciam aquele silêncio de alguma forma. Há 1 ano, eu estava convencida de que Deus havia me abandonado. Eu orava e não recebia resposta. Eu clamava e não ouvia nada além do eco da minha própria voz. E eu questionei tudo, minha fé, a bondade de Deus, se minhas orações realmente faziam alguma diferença. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo algo que não podia ver na época. O silêncio de Deus não era ausência. Era preparação.
Deus não estava me ignorando. Ele estava trabalhando em lugares que eu não podia ver, movendo peças que eu não sabia que existiam, preparando respostas que eram melhores do que qualquer coisa que eu tinha pedido. O Salmo 13 pergunta: até quando, Senhor? E vocês sabem o que eu aprendi? Às vezes a resposta é até que você esteja pronta para receber o que eu quero dar. Às vezes o silêncio é porque Deus está fazendo algo tão grande, tão além da nossa compreensão, que se Ele nos contasse, nós não acreditaríamos. Então, se você está no silêncio hoje, se você tem orado e parece que Deus não está ouvindo, se você tem orado e está cansado de esperar, eu quero te dizer isto: o silêncio não é rejeição. O silêncio não é punição. O silêncio pode ser o som de Deus trabalhando nos bastidores, preparando algo que vai fazer você olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar. E até lá, faça como o salmista fez. No meio do lamento, no meio do até quando, declare: mas eu confio. Porque fé não é sentir a presença de Deus. Fé é confiar nele mesmo quando você não sente. E essa fé, meus amigos, é o que nos sustenta através dos silêncios. Depois do culto, pessoa após pessoa veio até Carolina. Cada uma com sua própria história de silêncio. Cada uma em diferentes estágios da jornada. E Carolina orou por cada uma. Não orações vazias de Deus vai responder rápido, mas orações honestas de Deus dá a eles força para esperar. Dá a eles fé para confiar quando não podem ver. E revela a eles que o silêncio não é ausência, mas presença de uma maneira que eles ainda não entendem. Naquela noite, Carolina escreveu em seu diário: Deus, obrigada pelo silêncio. Eu sei que isso soa estranho, porque o silêncio foi uma das coisas mais difíceis que já passei. Mas obrigada, porque no silêncio tu me ensinaste coisas que eu nunca teria aprendido no barulho. Tu me ensinaste a confiar não nas respostas, mas em ti. Tu me ensinaste que minha fé não pode depender de sentimentos ou de respostas rápidas. Tu me ensinaste que às vezes o maior ato de fé é simplesmente continuar, um dia de cada vez, quando tudo em mim quer desistir. E obrigada porque o silêncio não era vazio. Era cheio de ti, trabalhando, moldando, preparando. Eu não podia ver, mas tu estavas lá. Sempre estiveste, sempre estarás, que eu nunca esqueça as lições do silêncio. E que quando outros estiverem no silêncio, eu possa ser para eles o que Beatriz foi para mim, uma voz que diz: continua. Vale a pena. Deus está trabalhando, mesmo quando parece que não está. 2 anos depois, Carolina estava mentorando uma jovem mulher que estava passando por seu próprio período de silêncio de Deus. Elas estavam sentadas no mesmo café onde Carolina e Beatriz haviam conversado anos antes. Eu sei que dói, Carolina disse, segurando a mão da jovem que chorava. Eu sei que parece insuportável. Eu sei que parece insuportável. Mas você vai atravessar isso. E do outro lado você vai olhar para trás e vai ver que o silêncio tinha um propósito, como você sabe, a jovem perguntou entre soluços. Carolina sorriu. Porque eu vivi. Eu passei pelo silêncio. E hoje eu posso te dizer com absoluta certeza: Deus estava lá o tempo todo. Trabalhando, preparando, moldando. Eu não podia ver, mas Ele estava. E sabe o que mais? Se Deus tivesse me dado o que eu pedia quando eu pedia, eu teria perdido o que Ele tinha preparado. O que eu tenho agora, a fé mais profunda, a compreensão mais madura, o testemunho mais poderoso, tudo isso veio do silêncio. Veio de aprender a confiar quando não podia ver. A jovem limpou as lágrimas. Quanto tempo mais? Eu não sei, Carolina respondeu honestamente. Mas eu sei isto: cada dia de silêncio tem um propósito.
Cada dia de espera está te preparando. E um dia, você vai estar sentada onde eu estou agora dizendo para outra pessoa: valeu a pena. Continue. Deus está trabalhando, mesmo quando parece que não está. E era verdade, porque o silêncio de Deus nunca foi sobre abandono. Foi sempre sobre preparação. Não estava preparando as circunstâncias tanto quanto estava preparando Carolina para o que viria. Estava desenvolvendo nela uma fé que não dependia de sentimentos. Uma confiança que não precisava de respostas imediatas. Uma maturidade que só vem através da espera. O silêncio era sagrado, não porque era confortável, mas porque era onde Deus fazia sua obra mais profunda. Não no barulho das respostas rápidas, mas no silêncio da espera paciente. E Carolina aprendeu que às vezes o maior milagre não é quando Deus responde rapidamente. É quando Ele nos dá força para esperar quando Ele não responde. Porque essa espera, essa confiança no silêncio, essa fé quando não podemos ver, isso é o que transforma não apenas nossas circunstâncias, mas a nós mesmos. E no final, ela percebeu. Era isso que Deus estava fazendo o tempo todo. Não apenas mudando situações, mas mudando corações. Incluindo dela, meu querido amigo, minha querida amiga, talvez você esteja no silêncio agora. Talvez você tenha orado, esperado, clamado, e tudo o que recebeu em resposta foi nada, silêncio. E talvez, como Carolina, você esteja começando a questionar. E Deus está ouvindo? Ele se importa? Ele está lá mesmo. Eu quero que você saiba algo que pode mudar tudo. O silêncio de Deus não é ausência. Eu sei que parece. Eu sei que dói. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis que um crente pode passar. Mas o silêncio não significa que Deus te abandonou. Às vezes, Deus está quieto, não porque Ele não se importa, mas porque Ele está trabalhando em algo tão profundo, tão grande, tão além da sua compreensão atual, que palavras não fariam justiça. Às vezes o silêncio é o som de Deus trabalhando nos bastidores, movendo peças, preparando coisas, organizando circunstâncias de maneiras que você só vai entender do outro lado. E às vezes o silêncio é porque Deus está fazendo uma obra em você. Ele está desenvolvendo paciência, está quebrando autossuficiência. Está ensinando você a confiar nele quando você não pode vê-lo, não apenas quando ele é óbvio. Está construindo uma fé mais profunda, mais madura, mais duradoura. O Salmo 13 começa como até quando? Mas termina com mas eu confio. No meio do silêncio, no meio da dor, no meio do não entender, há uma escolha. Você pode se afundar no desespero, ou pode declarar mas eu confio. Não porque você sente. Não porque você vê, mas porque você decide. Então, se você está no silêncio, se você está cansado de esperar, se você está prestes a desistir, eu te imploro, continue mais um dia, mais uma hora, mais um momento, porque você não sabe quão perto você está do outro lado. Você não sabe o que Deus está preparando enquanto você espera. Se esta mensagem tocou você, se você está no silêncio e precisa de força para continuar, comente agora: Senhor, eu confio em Ti, mesmo no silêncio. Declare isso e deixe que essa declaração seja sua âncora enquanto você espera. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, que te lembram que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, inscreva-se neste canal. E ative o sininho e compartilhe com alguém que está no silêncio e precisa ser lembrado de que o silêncio não é o fim da história. Lembre-se, o silêncio de Deus é sagrado, não porque é confortável, mas porque é onde Ele faz sua obra mais profunda. Continue confiando, continue esperando, continue acreditando, porque o silêncio não é ausência.
é preparação, e o que Deus está preparando vale a pena esperar. Em nome de Jesus, amém. Continue firme, o silêncio não durará para sempre. Mas a fé que você desenvolve durante ele, essa durará para a eternidade.